Patrô, meus queridos amados irmãos, seja bem-vindo ao canal Pastor Giovanni Santos. Sou daqui da Bahia, sou da CEADEB, Assembleia de Deus, tá bom? Hoje eu quero fazer um vídeo, estou fazendo uma série de vídeos acerca da questão do aborto. Já falei sobre as crianças, o que acontece com elas quando são abortadas, se vão para o céu, se vão para o inferno, se vão existir novamente, como serão seus corpos. Fiz também um vídeo acerca da ciência, a lei e a Bíblia Sagrada. E para finalizar essa série de estudos, eu quero falar hoje sobre o que acontece com os pais que abortam. Isso mesmo, são os pais. Não é somente a mulher que aborta o filho, não. O pai também faz quando compra o remédio, quando incentiva, quando diz que não quer. Esse também é um ato que incentiva muitas das vezes as mulheres a abortarem, porque não terão apoio. Não estou dizendo que está certo por causa disso, mas estou dizendo que os pais que são culpados pelo aborto. Duro, né? Vejamos, primeiramente, irmãos, a Bíblia Sagrada vai dizer no livro de Salmos, de número 139, do versículo 13 ao 16, leia na sua Bíblia, vai muito lhe ajudar. Mas Davi, no versículo 16 do Salmo 139, vai dizer assim, que os olhos de Deus ouviram ainda informe, aleluia, no ventre da sua mãe. Ou seja, Deus já tinha visto a Davi no ventre da mãe, sem forma alguma, sem braço, sem perna, ou seja, ainda como feto. Isso querendo dizer que a vida do ser humano já começa desde a fecundação. Quando ele é fecundado, já existe vida, já existe alma, já existe espírito, e Deus já está escrevendo a sua história. Assim aconteceu com você também, viu? Então a Bíblia relata sobre isso. Eu li também esses dias em Êxodo capítulo 21, versículo 20, 12 e 23, um texto que me chamou muita atenção. Esse texto diz da seguinte forma: se um homem pelejar com a mulher, e essa mulher estiver grávida e for ferida, e esta criança não morrer, essa criança acabou não morrendo no ferimento que teve a mãe e a criança não morreu, ou seja, não foi abortada, esse homem que lutou com a mulher deveria pagar uma multa estipulada pelo marido dela. Olha, agora, importante, mas se a criança morresse, se a criança viesse a óbito, o aborto acontecesse por causa dessa luta que teve, esse homem deveria morrer, porque ele deveria pagar vida pela vida. Daria a sua vida em prol da vida daquela criança que foi morta por causa dele. Então eu pergunto, será que Deus é a favor do aborto? Então, para Deus, irmãos, a vida acontece desde a fecundação. Então, aquilo que a mãe, aquele bebê, aquele embrião, aquele feto que a mãe carrega no seu útero, já é uma vida, tá bom? Mas, pastor, e o que é aborto? Aborto é homicídio. É um homicídio doloso, culposo, de vulnerável, ou seja, se fosse julgado como deveria, era algo pregaria bons anos de prisão. Mas as leis humanas tentam sempre apaziguar o pecado do ser humano. Mas digo uma coisa, Deus ninguém consegue enganar. Tem um presbítero amigo meu, José do Carmo, já em memória, dizia o seguinte, que Deus ninguém consegue tapear. Pode tapear o ser humano, mas Deus não. E um dia ele vai requerer de cada um de nós os seus atos. Então o aborto na verdade é isso. Mas pastor, e o que acontece com esses pais que abortam, tanto a mãe quanto o pai, porque incentiva a dar remédio, compra, incentiva assim por diante? A Bíblia diz em Romanos capítulo de número 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, esses pais estão sentenciados à morte, e a morte como pessoas ímpias e pecadoras, que irão para o Hades esperar a segunda ressurreição para serem julgados e condenados ao Geena, que é o lago de fogo. Em outras palavras, vai para o inferno. Mas pastor, muito duro. Quando a gente fala inferno, né, chega daquele medo, né? Mas é a pura realidade. Esses pais estão sentenciados à morte. A criança vai para o céu. Eu fiz até um vídeo sobre isso. Vou até botar aqui no card, no finalzinho da tela do vídeo, para que você possa acessar, viu? Por onde vão as crianças que são abortadas. Muito legal ficou esse vídeo. Mas aí, meus irmãos, os pais, o que acontece com elas? Estão sentenciados à morte. Mas pastor, é o fim, acabou, não tem mais salvação, não tem mais jeito, Deus não perdoa mais os seus pecados. Aí Jesus vai responder para você. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 37, que quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E nesse episódio, foi a mulher adúltera que tinha sido pega no ato do seu adultério. E esta mulher,
As pessoas rodearam tanto e queriam apedrejar. Só que, quando Jesus disse isso, meu irmão, não ficou um do lado, porque todos os seres humanos ele têm pecado. Nós outros temos pecado maior ou menor, o meu é menor, o teu é maior do que o meu, mas pecado é pecado e afasta de Deus, seja ele é grande ou pequeno. Tá bom? E pastor, existe essa questão de pecado grande e pequeno? Vou fazer um vídeo um dia sobre isso, tá bom? Se você quer um vídeo que eu falo sobre a questão do tamanho do pecado, porque existe diferença, viu? Você bota aqui no comentário, tá bom? Que eu vou fazer para você. Mas pastor, acabou a chance de não ter uma salvação? Eu digo, sempre há uma esperança. Tem até hinos que falam sobre isso, né? Sempre há uma esperança. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Pronto, se pecou, merece a morte. Mas a Bíblia diz em Isaías, capítulo 43, versículo 25, diz assim: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões e os teus pecados não lembro mais. Isso no Velho Testamento. Agora no Novo, 1 João, capítulo 1, versículo 9: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. 28, versículo 13. Os que confessam as suas transgressões, os que encobrem as suas transgressões, nunca prosperará, mas os que os confessam e deixam, alcançam a misericórdia. Com isso eu estou dizendo, para esses pais que assim fizeram esse ato, que eles precisam se arrepender dos seus pecados. Eles precisam se arrepender pelo ato que fez, pelo homicídio que fez. E tem que chegar diante de Deus e apresentar essa dor, apresentar esse arrependimento pelo ato que fez. A vida não acabou dos pais, da criança sim, mas está no céu. Mas esses pais estão sentenciados ao inferno. E se não confessar a Jesus, se não conversar com o Criador, aquele que tem o domínio do corpo, da vida do ser humano, o único que pode matar e dar vida é Ele, Deus. Então esses pais precisam conversar com Deus, precisam confessar os seus pecados e precisam se arrepender. O que faz Deus perdoar o pecado de uma pessoa, seja ele qual for o pecado. A Bíblia só existe um pecado que não é perdoado. Depois eu falo um vídeo sobre isso, tá bom? Se você quiser. Só existe um pecado que não pode ser perdoado. Então esses pais, eles têm ainda, enquanto estiverem vivos, eles ainda têm direito à salvação, se arrependerem do seu ato, confessarem a Deus, se arrependerem e mudarem de atitude. Arrependimento, agora, se arrepender nem sempre é confessar. Tem pessoas que confessam por causa da dor da culpa. Tem pessoas que confessam porque tem medo de alguma coisa. Mas arrependimento é sinônimo de mudança de vida, mudança de atitude. Muitas pessoas, muitas mulheres e homens que ajudaram a abortar, eles têm remorso pelos que fizeram. Remorso não é arrependimento. Remorso é somente com medo da culpa. Tem medo da culpa e tem medo das consequências do ato. Mas o arrependido não. O arrependido, ele se arrepende pelo que ele fez. Então ele precisa reconhecer o ato, precisa reconhecer que ele errou, precisa reconhecer que a atitude que ele teve foi contrária à vontade de Deus. Isso que é arrependimento. Eu falo que arrependimento, quando estou ministrando estudos nas igrejas, que arrependimento é o seguinte: é você lembrar do que você fez e sentir dor e sentir tristeza. Para você saber se você se arrependeu ou não, você tem que lembrar do que você fez, porque não vai esquecer jamais o seu ato, seja ele qual for o pecado. Se lembrar do que você fez e sentir dor, sentir tristeza e não prazer. Agora, se você lembra o que você fez e diz, mas era o melhor que eu deveria ter feito. O que eu fiz foi certo, o que eu fiz estava bom, mas eu me arrependo hoje. Você não se arrependeu. Arrependimento é você lembrar do que você fez e sentir dor, sentir tristeza pelo que o ato que você cometeu. Agora, se você lembra do que fez e se sente feliz, diz que é o certo, diz que estava correto, era o melhor a ser feito, tenha certeza que não houve arrependimento. Sim, pastor, eu pequei, mas não me arrependi. O que é que eu devo fazer? Eu estava estudando para dar esse estudo em 2 Timóteo, leia na Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25, diz da seguinte forma, que Deus nos dará arrependimento. Deus nos dará arrependimento. Sabe o que eu aprendo com isso? Que tem pecados que foram tão bons para a gente,
seja porque surtiu alguns lucros, algumas vantagens para a nossa vida. Porque o aborto muitas vezes é isso. A mãe aparentemente tem algumas vantagens, não ter que criar menino, não ter despesa e assim por diante. Mas nós devemos procurar de Deus arrependimento. Devemos conversar com Deus para que Deus coloque em nós arrependimento. Qualquer pecado que nós vamos cometer e que nós não sentimos a culpa, não sentimos a dor, não sentimos o sofrimento, nós devemos orar a Deus para que Deus coloque em nós o arrependimento. E Deus ele faz isso, porque ele quer a salvação da tua alma. Então você que está nos vendo agora através desse vídeo e você já fez um ato assim, ou um outro ato também, converse com Deus, confesse seu pecado a Deus, peça misericórdia a Ele, peça que o seu sangue possa se purificar a sua vida. E se você não se arrependeu até hoje, comece a orar dizendo: Deus, me dá arrependimento, Pai. Cria em mim o arrependimento. E se tu confessar, olha só, se tu se arrepender e tu mudar de atitude, tu também estarás com Ele no paraíso. Tu também vai morar no céu, juntamente com aquela criança que você abortou. É duro ao falar, mas o céu é para todos. Que Deus em Cristo encerra aqui esse vídeo. Que Deus assim possa abençoar a sua vida. Espero ter ajudado, tirar as dúvidas de vocês. Mas peço, inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o comentário, deixe seu like, é muito importante para a gente, tá bom? E que Deus possa assim confortar o seu coração, apaziguar, apagar essa dor que você tem no seu peito pelo ato feito. Mas há uma esperança, e a esperança é Cristo Jesus. Que Deus abençoe assim a todos, tá bom?